O mundo está agora mais endividado do que jamais esteve. Entre governos, empresas e indivíduos, devemos uns aos outros 315 trilhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 300% do PIB global. Mesmo com uma taxa modesta, isso significa que 10% de toda a produção do planeta é consumida apenas em pagamentos de juros, o que coloca a economia global em uma situação bastante vulnerável. Nas últimas décadas, refinamos um sistema para suavizar os ciclos naturais de crescimento e recessão, injetando muito dinheiro na economia durante os maus momentos para fazer tudo voltar a funcionar. Mas, ao que parece, não aprendemos tão bem a tirar o pé do acelerador nos bons momentos para garantir que as coisas não saiam do controle. O enorme acúmulo de dívida que isso gerou é apenas um sintoma desse problema. E, controversamente, talvez nem seja a maior preocupação. Nós temos esse débito uns com os outros. O passivo de uma pessoa é o ativo de outra, e, além disso, são apenas números em um banco de dados. Mas essa recusa em permitir que a economia sinta dor pode estar prejudicando genuinamente nossa prosperidade a longo prazo. No passado, tempos econômicos difíceis eliminavam empresas improdutivas e ofereciam uma oportunidade para as economias realocarem recursos escassos para áreas mais promissoras. Hoje, em uma era em que moedas meme valem mais do que montadoras centenárias e empresas levantam bilhões de dólares sem motivo claro, é compreensível porque mais economistas estão pedindo um balde de água fria para conter o entusiasmo. É compreensível perceber por que podemos achar que os recursos não estão sendo alocados da forma mais eficiente. E nossa, que sorte! Uma guerra comercial combinada com o aumento de guerras reais em regiões estratégicas globais pode ser exatamente essa oportunidade. Mas será que essa é a recessão que precisamos ter? Isso trará algum benefício a longo prazo? E, finalmente, estaremos dispostos a deixar que chegue a esse ponto? Como você provavelmente acompanhou nas notícias nas últimas semanas, as guerras comerciais voltaram, especialmente entre a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos acabaram de impor novas tarifas sobre produtos chineses, alegando que é por causa de desequilíbrios comerciais e segurança nacional. E dependendo de onde você obtém suas notícias, esses aumentos tarifários recentes sobre a China são ou uma jogada geopolítica brilhante ou um movimento irresponsável que pode desencadear uma recessão global. Tarifas não são apenas política, são sinais de mercado. Mas, como tantas questões hoje em dia, elas são distorcidas por viés partidário, representando um grande risco para as economias globais e para o seu bolso. Uma característica realmente irritante da economia é a frase "depende". Pergunte a um economista quanto é 1 mais 1, e ele vai dizer que depende se os dois estão agindo em interesse próprio racional. Isso também se aplica a definições rígidas sobre algo tão importante quanto o que é uma recessão. Para economias capitalistas industrializadas modernas, a definição normalmente é algo como um período sustentado de crescimento fraco ou negativo do PIB real, que pode ou não ser acompanhado por um aumento significativo na taxa de desemprego. Algumas instituições traçam uma linha e dizem que um período sustentado é algo específico, como 2 trimestres ou 6 meses, mas até isso varia bastante. É uma definição meio vaga, com muita margem de interpretação e variação, e isso é em parte intencional, porque, diferente de declarar falência, só mencionar recessão já faz as coisas acontecerem. Outra coisa que vale a pena observar é o que crescimento negativo realmente significa, porque não é muito intuitivo. Crescimento é geralmente medido pelo produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em uma economia em um ano. Desde a Revolução Industrial, a suposição tem sido de que novas tecnologias, mais pessoas e mais cooperação global nos permitiriam produzir mais coisas a cada ano do que no anterior. E em sua maioria, isso tem sido verdade. Nos últimos 250 anos, a economia global produziu, em média, cerca de 3% a mais a cada ano do que no ano anterior. Agora, isso pode não parecer muito, mas, graças à mágica dos retornos compostos ao longo do tempo, o mundo hoje produz cerca de 150 vezes mais coisas por ano do que no início da Revolução Industrial. Ou, com uma população aproximadamente 7 vezes maior, isso significa que o cidadão médio global hoje tem acesso a cerca de 20 vezes mais bens e serviços do que alguém de 250 anos atrás. Sim, claro, isso não é distribuído igualmente, mas a maioria das pessoas está indo muito melhor no geral. Agora, nesse tempo, não houve crescimento constante e suave de fato. Houve interrupções em que, em determinados anos, acabamos produzindo menos do que no ano anterior.
Algumas dessas são fáceis de entender. Desastres naturais enormes, pandemias ou outras crises afetaram diretamente os processos industriais, dificultando a de produção. Estou presumindo que a maioria de vocês que está assistindo viveu a pandemia global, que fechou fábricas e desacelerou o transporte. Um exemplo clássico de choque de oferta. Se você não viveu isso, não sei o que está fazendo aqui. Vá assistir Bluey em vez disso. É muito mais interessante. De qualquer forma, também houve anos em que produzimos menos do que no ano anterior, sem nenhum motivo claro do porquê. Um marciano observando a gente do espaço não veria motivo para a economia ter levado um grande tombo em 2008, por exemplo. Mas esse tipo de recessão é o mais comum hoje em dia, e são causadas em grande parte por uma desaceleração na atividade de mercado, o que assusta pessoas e empresas a segurarem seu dinheiro, o que por sua vez leva a uma desaceleração da atividade de mercado, porque empresas não vão produzir coisas se ninguém for comprar. E as pessoas não vão comprar tanto se não souberem se terão emprego num futuro próximo. É por isso que esses são chamados de choques do lado da demanda. Intuitivamente, isso não faz muito sentido. Temos capacidade para produzir mais coisas, mas escolhemos não fazê-lo. No entanto, intencionais ou não, eles servem a um propósito muito importante: realocar recursos de áreas desnecessárias, supervalorizadas ou ineficientes da economia para áreas com mais potencial, para que, teoricamente, a economia possa crescer de forma maior e mais forte. A bolha da tecnologia estourando em 2001 começou com uma correção significativa no mercado de ações, mas o medo acabou se espalhando mais amplamente na economia, conforme pessoas perderam seus empregos nessas empresas e também os negócios que dependiam do gasto desses funcionários perderam clientes, e assim por diante. Agora, recessões são brutais, especialmente para pessoas comuns, que são, na maioria das vezes, apenas passageiros involuntários nessa jornada. Mas, da perspectiva de um economista frio e calculista, essa queda e a desaceleração na produtividade que veio com ela eliminaram um excesso de empresas muito ruins que viviam de dinheiro fácil de investidores, sem nenhuma esperança realista de agregar valor à economia. À medida que essas empresas questionáveis fecharam, sobraram mais recursos de investimento, espaço publicitário e talento humano para serem usados em negócios com mais potencial, o que deu origem às grandes empresas de tecnologia que temos hoje. Agora, se elas foram boas para a sociedade como um todo, é discutível, mas certamente são altamente produtivas. Algo semelhante aconteceu em 2008. Aquela recessão começou por grandes problemas estruturais na forma como o financiamento imobiliário era tratado, mas acabou deslocando a economia de um setor imobiliário excessivamente financeiro para outros tipos de investimento, o que, em teoria, deu oportunidade a negócios que realmente produzem coisas em vez de só imóveis. No Canadá e aqui na Austrália, nós nunca sentimos totalmente os impactos dessa recessão, porque nosso sistema bancário era muito mais regulado e porque a habitação ainda não tinha se tornado uma classe de ativos tão especulativa. Mas não passar por essa grande reestruturação é amplamente citado como uma das razões pelas quais nossos mercados imobiliários estão tão fora de controle hoje. Darwinismo nas ciências sociais é sempre um pouco desagradável, mas uma recessão realmente é como um predador afinando o rebanho. Sem eles, isoladamente, o rebanho cresceria rápido demais e esgotaria toda a comida da área, levando à fome generalizada e limitando o crescimento futuro do grupo. Agora, o importante a notar aqui é que isso não significa que recessões regulares sejam uma coisa boa ou mesmo um mal necessário, porque existem formas mais eficientes de eliminar os elementos improdutivos. Recessões não apenas eliminam empresas com baixo desempenho e reestimulam trabalhadores, elas também eliminam muitas empresas saudáveis, especialmente aquelas novas que ainda estão começando e dependem de investimentos. Para esticar a analogia, há muitos gnus jovens e até muito saudáveis que podem ser comidos por predadores se simplesmente estiverem no lugar errado, na hora errada. Algo como a crise imobiliária de 2008, por exemplo, não precisava acabar em recessão. Com políticas econômicas melhores em torno da regulamentação de crédito e mais incentivo para investir em indústrias produtivas, em vez de apenas especular com imóveis, isso poderia ter sido evitado. De forma semelhante com a bolha.com. O entusiasmo especulativo é muito difícil de controlar porque, como humanos, somos muito estúpidos, mas um mercado superaquecido pode ser esfriado de outras formas que não envolvam um colapso espetacular que derrube todo o sistema econômico junto.
Então, é por isso que recessões acontecem e o bem oculto que elas podem fazer pela eficiência econômica a longo prazo. Mas também vale falar sobre por que elas são tão dolorosas. Ou, mais especificamente, para quem elas são realmente dolorosas. Produzir menos do que se produziu no trimestre anterior, teoricamente, não deveria ser uma notícia desastrosa. Além disso, nem significa necessariamente que estamos perdendo riqueza tangível. Digamos que toda uma economia seja representada por uma empresa que fabrica parafusos. Se essa empresa normalmente fabrica 10 milhões de parafusos a cada trimestre, mas nos últimos 2 trimestres só fabricou 9 milhões, então, pela definição mais técnica, essa economia estaria em recessão. Mas aqui está a questão. A economia não joga automaticamente todos os parafusos no incinerador ao final de cada trimestre. Os bens podem se acumular e alguns duram muito tempo, fornecendo riqueza por sua existência prolongada. Nesse exemplo, a economia pode estar fazendo 1 milhão de parafusos a menos do que no trimestre anterior. Mas ainda assim, possui 9 milhões de parafusos a mais no total. O PIB é um fluxo. Ele mede quanto é produzido em um determinado período. Riqueza é um estoque. Deveria ser a acumulação de tudo que foi produzido e ainda não foi consumido. Se alguém constrói uma casa, haverá um grande pico no PIB no trimestre em que ela é construída, porque, bem, casas são caras e produzi-las é uma tarefa grande. Mas no trimestre seguinte, mesmo que não possamos registrar essa casa nos dados do PIB, isso não significa que ela não esteja mais dando a uma família um lugar para viver. Então, o que é realmente que torna uma recessão tão assustadora em nossas economias modernas? Bem, a primeira coisa é que, claro, nem tudo o que produzimos é um bem durável que vai durar muito tempo. Alguns bens são consumidos relativamente rápido, como comida, remédios, produtos de cuidado pessoal e outros descartáveis em geral. Além disso, mesmo coisas que podem durar indefinidamente exigem muita manutenção apenas para continuar existindo. Na verdade, fizemos um vídeo inteiro no ano passado sobre como no nosso mundo moderno e urbanizado só a ferrugem custa à economia global mais do que toda a produção da Índia em um ano. Então, infelizmente, mesmo para esses bens de longo prazo, precisamos continuar produzindo apenas para mantê-los. Além disso, a categoria muito maior é a de serviços, coisas que têm valor, mas que por definição são consumidas assim que são feitas. Serviços contábeis, ensino, profissionais consertando e substituindo infraestrutura enferrujada. Essas são as coisas que têm valor, mas precisam ser produzidas repetidamente para manter os padrões de vida que elas tornam possíveis. A maioria das economias avançadas hoje produz muito mais valor em serviços do que em bens físicos. Então, uma desaceleração nesses setores significa que sacrifícios imediatos precisam ser feitos por alguém. Normalmente, são as pessoas que estavam produzindo esses serviços, mas que acabam perdendo seus empregos porque ninguém mais está consumindo esses serviços. E agora elas também não podem consumir, porque estão desempregadas. Mas, além disso, há outro motivo pelo qual ficamos tão preocupados com recessões, e isso nos leva até hoje. A maioria das economias avançadas do mundo hoje provavelmente está em recessão. De novo, isso depende muito de como se define exatamente. Provavelmente produzimos menos bens e serviços nos últimos 2 trimestres devido à incerteza em torno das tarifas dos Estados Unidos, que são ao mesmo tempo o maior mercado consumidor do mundo e uma potência industrial importante. Por enquanto, o desemprego parece relativamente baixo, mas, com as notícias constantes de demissões, isso provavelmente será revisado conforme mais dados forem divulgados, porque, sim, como se economistas já não fossem irritantes o suficiente nesse assunto. O tempo que leva para coletar e entender dados econômicos na escala de países inteiros significa que muitas vezes esses países já estão em recessão há mais de um ano, antes de isso ser reconhecido oficialmente. Então, o que essa possível recessão estaria tentando corrigir? Bem, a ideia é que, assim como a economia estava superinvestida em ações de tecnologia bobas nos anos 1990 e em títulos hipotecários no início dos anos 2000, o mundo agora está superinvestido na globalização, que deu muito dinheiro a muitos lugares, mas custou caro aos trabalhadores que tiveram seus empregos terceirizados. Alguns argumentam que, em vez de esperar que isso eventualmente desmorone por conta própria, é melhor empurrar tudo de uma vez. Agora, isso pode ser uma interpretação generosa de políticas que, até agora, em sua maioria, foram totalmente revertidas. Mas, será que o dano já foi feito? Se recessões realmente são um mal necessário para reequilibrar a economia e garantir que áreas fracas e desperdiçadoras sejam eliminadas,
Então isso é menos como um leão faminto escolhendo os mais fracos e mais como um caçador metralhando todo o rebanho. Não são apenas empresas ruins e trabalhadores improdutivos que vão ser atingidos por isso. Estabilidade e confiança levam muito tempo para serem construídas e podem ser perdidas quase instantaneamente. Empresas não vão fazer grandes investimentos até terem certeza sobre qual será o rumo dessas guerras comerciais. Mas, nesse meio tempo, isso trará outras consequências. Outro motivo pelo qual recessões modernas são tão assustadoras é o volume de dívida que foi se acumulando lentamente. O mundo tem muita dívida agora. E, embora isso tenha ajudado a inflar muitos ativos, também inflou muitos ativos que não são necessariamente produtivos. Se dinheiro é o sangue da economia, talvez estejamos começando a ter pressão alta, o que significa que qualquer tremor pequeno fica muito mais assustador. Tudo o mais constante. Está tudo bem se um país produzir um pouco menos de coisas. Mas muitos empréstimos se baseiam na ideia de uma economia em crescimento contínuo, e se ela não crescer, esses credores ainda vão querer seu dinheiro de volta. Agora, um desses tomadores de empréstimos que parece um pouco instável é o próprio governo federal dos Estados Unidos, a instituição mais endividada da história da humanidade em termos absolutos. Também houve o argumento de que essa recessão induzida seria uma forma de reduzir as taxas de juros antes que muitas dívidas antigas fossem renovadas. Mas, em vez disso, isso apenas assustou os credores ao reintroduzir a possibilidade de os Estados Unidos darem calote, o que, na prática, tornou os empréstimos mais caros. Agora, o endividamento elevado é algo com o qual muitas pessoas estão lutando. Muitas pessoas não têm nenhuma riqueza para cobrir essas quedas temporárias. Para quem tem, isso é um pouco assustador, já que o valor nominal de seus ativos vai cair, e se estiverem em setores diretamente afetados, podem perder. Mas, na maior parte, é uma oportunidade de compra ou apenas mais do mesmo. Mas muitos produtores na economia estão fazendo coisas para que possam consumir coisas para que possam continuar fazendo coisas. O que uma pessoa comum chamaria de viver de salário em salário. Mesmo uma pequena redução na produção total pode prejudicar esses participantes de forma desproporcional. Será que isso pode ser vendido como a recessão que precisamos ter? Bem, depende. A economia, pode-se dizer, tem algumas características meio bobas no momento. Adotar políticas com altíssima chance de induzir uma recessão é a maneira certa de consertá-las? Bem, não. Isso é como induzir um coma para tratar uma dor de cabeça, provavelmente um pouco exagerado, não muito bem direcionado e com grande chance de causar mais problemas do que soluções.